Primeiro, se você vê que existe um movimento global de populismo, que tem o Trump, o presidente da Indonésia, que rejeitam os políticos tradicionais, e se você se sente parte desse movimento ou não. Eu não vejo o Trump como populista. Eu vejo como um homem que está preocupado com o seu país. Né? De América Grande para América Segura. Nos rotulam de populistas e também de extrema-direita. Nós não somos isso. Né? A imprensa americana sofreu o golpe com o Trump. Porque ele não era aquilo que a imprensa mostrava. A grande maioria da população, né, entendeu que o Trump seria uma guinada, né, para o conservadorismo. Né? E agora, além de, no meu caso, o Trump também. Logicamente, tem uma diferença enorme entre eu e ele, entre o nosso país e ele. Certo? Tentam, de toda forma, nos rotular de extremistas ou até de populistas. Populista foi o governo anterior, com programas assistenciais. Como se o Brasil, todo mundo viesse a receber Bolsa Família, estaria resolvido. Fraudava, inclusive, números através de decretos presidenciais, dizendo que quem ganha dentro de uma família mais de meio salário mínimo é classe média. Uma mentira. Né? Incentivou o mercado aqui através de empréstimos, da facilitação de empréstimos, em especial para servidor público. O Brasil cresceu com uma economia que passou a ser uma bolha. Hoje em dia, os servidores públicos, por exemplo, devem no mínimo 5 salários de sua remuneração em função de empréstimos anteriores. O pessoal que recebe também, o aposentado, é a mesma coisa. E agora você não tem mais dinheiro para aumentar essa economia. Isso é populismo. Projetos cada vez mais dizendo que por uma canetada ele deixaria de ser pobre. O que tira o homem da pobreza é o conhecimento. E nunca se investiu, não tocante a recursos, mas em qualidade de currículo escolar no Brasil. And finally, I just say that was my final question, but my final question is about Venezuela. It is the biggest crisis in the region. Many people in the Venezuelan opposition are saying that a humanitarian corridor is needed to get things like medicine to the people that are in very desperate, there's a desperate lack of medicines in Venezuela, for example. Do you feel that a country like Brazil, the big regional superpower, should take a bigger role in the crisis in Venezuela? And did you sort of see this crisis coming? Sorry for the long question. A maior crise na região aqui é a crise da Venezuela. O país está sofrendo muito, a população está sofrendo muito, tem falta inclusive de remédios. Os remédios não conseguem chegar à população, talvez precise de um corredor humanitário para chegar esses recursos mínimos. O Brasil, como maior potência da região, teria que ter uma atuação mais forte, mais dura, mais decisiva? Primeiro vamos falar um pouco da economia da Venezuela. O petróleo a $130, o Hugo Chávez virou o maior populista do mundo. E parte da população foi acreditando naquilo. Com a queda do preço do petróleo, basicamente pelos Estados Unidos, investir no óleo do xisto. Suspender barreiras com o Irã. Isso está botando quase 1 milhão de barril a mais de petróleo por dia no mercado. Fez com que a Venezuela não tivesse mais dinheiro para sustentar o seu populismo. Eu tenho muita consideração e pena do povo venezuelano, mas não podemos importar esse problema para cá. A Venezuela está importando tudo que pode, né, para alimentar o seu povo. O Brasil pode abrir um corredor, não é você fechar as portas para a Venezuela, mas, por outro lado, nós temos que buscar maneira de mostrar para o governo da Venezuela que eles estão no caminho errado e que não pode contar com o nosso apoio irrestrito. Agora, por outro lado, sabemos da dificuldade da Venezuela sair dessa situação, porque 80 mil cubanos dentro da Venezuela. No tempo do Chávez mesmo, a sua segurança particular tinha 2.500 cubanos. A entrada dos cubanos lá influencia diretamente a questão das Forças Armadas. Ouso dizer que as Forças Armadas não têm autonomia até para tomar alguma adesão, não tocante a possíveis golpes, para até retirar o apoio a Maduro. Por quê? Cuba, em parte, no passado vivia com o dinheiro da União Soviética, depois passou a viver com o dinheiro do petróleo, ainda em parte ali que a Venezuela fornece para lá. E o Brasil, por sua vez, manda em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais
para Cuba todo ano o nome de programas mais médicos. Então, esse caso é um pouco complexo, mas o trabalho do Brasil pode ajudar humanitariamente, sim, pode, mas temos que mostrar para eles que eles estão no caminho errado. But isn't a lot of that immigration driven by economic demands? I mean, the Haitians you refer to, weren't a lot of them essential, for example, to build some of the stadia for the World Cup? O que ele está dizendo é que se essa imigração não tem um motivo mais econômico no Brasil, que, por exemplo, os haitianos que você citou ajudaram a construir parte da infraestrutura para a Copa do Mundo, e, enfim, o trabalho barato. Estou entendendo onde você quer chegar. A Europa já discute a possibilidade de pagar para sul-americanos para aceitar o excesso migratório que está na região. Há essa tendência por parte da comunidade europeia. Logicamente que o Brasil não deve aceitar essa vinda em massa de gente para cá. Esse tipo de mão de obra nós temos em abundância aqui. Não precisamos desse tipo de trabalhador aqui. E muito pelo contrário, os nossos cérebros estão saindo do Brasil. Estados Unidos, outros países menores, e hoje em dia, em parte, está indo para a China, inclusive. Nós temos que ter meio de fazer segurar aqui as pessoas que possam nos dar um salto no tocante a agregarmos valor naquilo que nós temos de riquezas minerais, de riquezas de fontes não renováveis no nosso Brasil. Moving on to homosexual rights, I think that you have said in the past that you feel you've been misrepresented on that and that your party is not homophobic. Could you explain what is the position you have on that issue here? Ele está dizendo que você, na questão de homofobia, né, que o seu partido tem uma posição, é dito que seu partido tem uma posição muito forte contra a homofobia, se você foi mal interpretado ou mal entendido no passado. Isso surgiu em 2010. O governo Lula, aqui na Câmara, em audiência pública, apresentou uma série de materiais, como livros, cartazes, filmes, para combater a homofobia, e apresentava cenas de meninas se beijando, de homens se acariciando, para passar para criancinhas a partir de 6 anos de idade. Então, em função à idade, eu fui contra. E, basicamente, foi unanimidade. Os pais também estiveram do meu lado. E o movimento LGBT, os ativistas, viram que estavam perdendo a guerra comigo e buscaram uma maneira de me desacreditar. E me rotularam como sendo homofóbico. Não tenho nada contra os homossexuais. Cada um que vai ser feliz, como bem entender. Mas não posso admitir, enquanto autoridade, que esse tipo de material seja apresentado para criancinhas a partir de 6 anos de idade em sala de aula. E os pais estão comigo. According to your views that you've stated on the Congress floor here, I mean, you would like to undo a lot of the things that were put into law under the Workers' Fronteira, o que pode ser feito para resolver? Olha, qualquer país tem que ter como prioridade a sua defesa. Não existe amizade entre países, tem interesse entre países. Eu não quero acreditar que a Venezuela queira se lançar uma aventura, como houve nas Malvinas, Argentina para as Malvinas, em 1982. A Venezuela procura sempre uma passagem mais a leste ali para a região de Esequibo. Passaria por território brasileiro. Se o Brasil sofrer essa agressão, temos que dar uma resposta. Mas não podemos aceitar o jogo da Venezuela para nos colocar numa aventura para que a elite política, juntamente com as suas forças armadas, consiga o apoio popular, criando um problema com o Brasil. Você tem que ter muita serenidade para tratar desse assunto. Agora, as nossas forças armadas estão sendo maltratadas há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, porque eles não têm como inimigo, porque nós somos o último obstáculo para o socialismo no Brasil. Até mesmo por ocasião do impeachment. Como diz o próprio comandante do Exército. Ele foi sondado pela possibilidade da presidente Dilma, via decreto, criar um estado de defesa onde você postergaria ou até mesmo impediria o andamento do processo de impeachment.
e segundo o próprio comandante do Exército disse, passando por cima do ministro da Defesa, que não entraria nessa aventura. A mesma coisa eu digo no tocante à Venezuela. Muito obrigado por tempo. Thank you. That's good. Perfect. Você pode tirar Claro, pra gente, claro. por favor? Hoje já vi que ela é simpática. Vem, Steve. You got it. Foi? Foi. Obrigada. Sei que o jornalista é ele, mas eu devolvo o Batista para vocês, tá bem? Batista? Eu me devolvo para vocês. Pode ir embora, vocês. Para mim tudo bem. Faz tempo que Agora vocês deram cidadania italiana pro Lula, eu não entendi essa. Ok. Cidadania italiana pro Lula.